Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, caríssimos irmãos, queridos ouvintes que nos acompanham pela rádio e também pelo site, na internet. Então, o Evangelho de hoje vem nos chamar a atenção com relação ao respeito, à justiça que devemos, sobretudo, a Deus. Não só a Deus, mas sobretudo a Deus. Justiça e responsabilidade, sobretudo para com Deus. Mas Jesus também menciona com relação à nossa vida aqui humana. Temos que ser justos e responsáveis também com o que nos é dado, porque um dia sabemos teremos que prestar contas de todas as coisas que nos são dadas, seja a nossa vida humana, seja a nossa vida espiritual, a nossa alma, sobretudo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas num primeiro momento, nós vemos que São Mateus, ele destaca o modo com o qual eles elaboraram essa pergunta a Jesus. Eles se reuniram, então os fariseus se reuniram para deliberar, para pensar, discutir entre eles, fizeram uma reunião especial, uma reunião extraordinária, para verem um modo como pegar Jesus pelas suas palavras. Algo muito malicioso, maligno, do diabo. Uma reunião diabólica, na verdade. Aquela reunião que eles fizeram ali. Se reuniram para deliberar o modo como pegar Jesus em suas palavras. Olha onde vai a maldade humana. Em que abismo se encontra quando não tem reta intenção e nem justiça no seu agir. Não é algo que deve nos causar assim um impacto, nem um choque, esse destaque do evangelista São Mateus. Se a gente for justo consigo mesmo, nós vamos chegar à conclusão: quantas vezes eu já não fiz isso também? Não fiz uma reunião entre os meus, ou uma reunião comigo mesmo, onde eu deliberei, pensei, planejei o modo com que eu ia praticar uma maldade. Nós também temos esse abismo de iniquidade dentro de nós mesmos. Então eles se deliberaram, fizeram uma reunião maligna, diabólica. E muitas vezes fazemos também, não é de admirar, nem de se espantar com isso. Simplesmente vigiemos a nós mesmos por causa disso. Dessa tendência diabólica que se manifesta em nós. Então a tendência diabólica, ela se manifesta em nossas ações. O diabo, ele tem ação sobre nós. O diabo, ele pode agir em nós. Perigoso isso. Porque nós somos pessoas sujeitas. Se nós não estamos direito com Deus, a coisa acontece. A verdade é essa. Santa Teresa d'Ávila, nós celebramos agora no último dia 15, que é ter comemorado o Dia dos Professores. Santa Teresa, ela tem uma frase que nos dá, então, um modo pelo qual nós vamos barrar em nossa vida a influência do demônio. Queremos o segredo para que o diabo não fique tendo ação sobre nós? Todos nós queremos que o diabo não fique agindo em nós, não.
porque Ele age sem a gente perceber. Depois que a gente para, reflete um pouco, depois do ato acontecido, a gente fala, puxa vida, hein, que eu fui capaz de fazer, hein, ou de falar. Muitas vezes não foi só você sozinho, não. Foi também influência diabólica. Santa Teresa dá o segredo mais simples e mais comum da vida cristã e que normalmente a gente não dá assim tanta importância. Qual que é o segredo para o demônio não ter ação sobre nós? Oração. Só isso. Oração. Oração fiel e perseverante. Segredo para o demônio não ter ação sobre a nossa vida. Aí Santa Teresa comenta: por isso o empenho do demônio em fazer com que nós abandonemos ou façamos de qualquer modo a nossa oração, porque ele sabe que aquele que persevera na oração está perdido para ele. É a frase feitinha de Santa Teresa d'Ávila. O demônio sabe que aquele que persevera na oração está perdido para ele. Está perdido para ele porque ele não pode tocar numa pessoa que é fiel na sua oração diária, na sua oração da vida cristã. Por isso, vamos como que nos encher de confiança e de convicção. São Paulo diz ali que eu rezo por vocês para que vocês se encham de critério e compreensão. Então que nós tenhamos esse critério, essa convicção. Eu tenho que rezar com perseverança e aumentar ainda mais as minhas orações. Sejamos fiel ao nosso terço, sejamos fiel ao rosário, ou até mais de um rosário por dia. É um modo da gente adquirir como uma barreira para que o demônio não nos toque. O demônio sabe que a pessoa que persevera na oração, ele não pode tocá-la. Vamos guardar bem essa frase para todas as vezes que a gente sentir aquela indisposição e preguiça de rezar. Hoje não, amanhã eu rezo 2. Não, rezar hoje. É hoje que você vai ser tentado. É hoje que ele pode ter ação e influência sobre a sua vida e sua alma. É hoje. Não deixa para depois não. É tentação isso. Então, ele sabe que a alma que persevera na oração não tem poder. Ele não tem poder sobre ela. E o outro ponto é exatamente o dever de justiça, de responsabilidade que nós então tiramos da frase de Jesus, dada com muita inteligência e profundidade divina. Jesus surpreendeu a todos. Deve-se pagar um imposto a César? Me dê aqui uma moeda. De quem que é essa imagem aqui? É de César. Então dê a César o que é de César. É dele aqui, ó, tá a imagem dele, é dele. Dá para ele. Mas também dê a Deus o que é de Deus. Então Jesus acrescentou algo a mais aí do que eles estavam perguntando. Eles queriam pegar Jesus se era justo pagar o imposto. Muitas vezes não é justo o imposto, né? E segundo a moral, nós não temos que pagar o imposto injusto. Temos um dever e obrigação, como católicos e cristãos, de pagar o imposto. O imposto injusto não devemos pagar, não precisamos pagar, estamos desobrigados. Aqui no Brasil tem um exagero de impostos, estamos desobrigados. Mas nem por isso a gente vai sair sonegando impostos por aí. A vontade é de não pagar nada. Mas sejamos justos, sejamos pessoas de compromisso. É um modo da gente adquirir santidade pagando os impostos, pagando os tributos, pagando o que deve ser pago com a nossa vida. Temos que pagar, paga, dê. Esse dinheiro aqui é do mundo. O dia que nós então entrarmos no cemitério, já não teremos mais dinheiro, não teremos mais poder, não teremos mais orgulho, não teremos mais nada mesmo. Para quê? Ficar
se apegando tanto com essas coisas. O pagar com prontidão, com pontualidade, as coisas que devem ser pagas, é um modo da gente se santificar aqui nesse mundo também. Mas é injusto, paga com espírito cristão. É isso que nós devemos fazer, com fé. Por espírito de fé, eu vou lá e faço o que deve ser feito aqui, sem revolução, sem revolta, sem mobilização pelas ruas, como estão fazendo por aí, que já está virando uma moda. Temos que fazer e fazer bem feito todas as coisas humanas. Se é injusto e exagerado o imposto, eu vou fazer com espírito de fé. Paga e Deus vai te dar em dobro aquilo que você está fazendo com justiça. E aqui entra todos os demais deveres humanos que nós devemos fazer com pontualidade e responsabilidade e espírito de fé, com sobrenaturalidade. Questões humanas, eu como católico, como cristão, tenho que sobrenaturalizar essas coisas humanas. Por causa de Deus, por causa da minha fé, por causa da minha terra, que não é aqui, mas que é lá nos céus. Eu, cristão, não tenho morada certa neste mundo. Minha morada está lá. E aí entra o dever: dai a Deus o que é de Deus. Seja muito justo, muito responsável em dar a Deus o que é de Deus. Porque é isso que vai fazer com que nós um dia, de fato, tomemos posse daquilo que nos está reservado. Eu tenho que dar a Deus o que é de Deus. O tempo que me é dado a cada dia é de Deus, porque eu, com todo o meu ser, pertenço a Deus. Pela obra da redenção, pela criação, pelo meu batismo. Então eu pertenço a Deus. Minha vida, minha alma, ela pertence a Deus. Como eu estou agindo com relação a isso? Ela é só minha? Estou achando que é só minha, a minha vida? Ou já estou bem consciente de que a minha vida não é minha, mas é de Deus? Por quê? Eu fui criado por Ele e para Ele, e ainda mais, fui resgatado com o seu sangue precioso. Fui conquistado. Fui comprado com o preço do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu não me pertenço a mim mesmo. Dê a Deus o que é de Deus. Não sejamos injustos, nem mesquinhos com a nossa vida humana, achando que eu tenho uma total independência de ação. Não tenho, porque eu fui comprado por Deus. Fui criado e depois comprado com o preciosíssimo sangue que Ele derramou para a nossa redenção. Então temos esse dever de justiça. Meu tempo, quanto tempo eu reservo para Deus no meu dia? Estou reservando, estou dando espaço para Deus no meu dia? Se não estou, dê a Deus o que é de Deus. Estou cuidando bem da minha salvação, da minha alma? Se não estou, dê a Deus o que é de Deus. A minha família, estou sendo responsável em dá-la e guiá-la para Deus e na igreja? Se não estou, dê a Deus o que é de Deus. Não faça do seu modo e do seu jeito e segundo as suas vontades, não. É injustiça, tremenda injustiça, quando a gente tomar as coisas e querer guiá-las do nosso modo. É do modo de Deus que é o meu modo. O meu modo é o modo de Deus, o modo da igreja, o modo do evangelho. Aí eu estarei realmente dando a Deus o que é dele, o que lhe pertence. É isso que Cristo nos chama hoje a atenção, e vamos então renovar essa entrega que devemos fazer na nossa vida. Dar a Deus o que é de Deus. Senhor, eu quero renovar agora neste momento a minha entrega do meu tempo, da minha vida, do meu trabalho, da minha família, de tudo que eu tenho, o que eu sou, a Ti. Eu vou dar agora neste momento, o momento onde nós vamos então também depois logo fazer o ofertório, e vou lembrar dessa frase: dar a Deus o que é de Deus. Eu tenho que me dar mais um pouco a Deus. Se eu já me dei,
dê mais um pouco. Nunca se contentar com o bem que nós estamos fazendo. Dar um pouco a mais, fazer sempre um pouco a mais, é o segredo da gente crescer na fé e adquirir uma glória sublime junto de Deus lá nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.